Bem-aventurados as pessoas que lutam contra os vícios, contra os costumes errados desse mundo. Quando nós falamos em vício, nós lembramos o quê? Lembramos das drogas, da bebida, do cigarro. Estão ouvindo? Mas é algo muito mais. Se formos falar aqui o que é vício, é muito mais do que isso. É aquilo que escraviza as pessoas. É aquilo que destrói as pessoas. Eu fiquei muito tempo sem ir à feira, né? Aqui em Bauru tem uma feira bastante grande. Mas eu indo trabalhar na feira, eu observei, as pessoas estão estranhas. As pessoas estão ficando estranhas por causa do vício. Por causa das coisas do mundo. A escravidão do mundo. Quanto mais o roubo, o terrorismo, a miséria aumenta. Muitas pessoas procuram o quê? Procura Deus. Mas outras não. Outras se afundam no vício, no pecado, nas coisas do mundo. Estão ouvindo? Eu vi que as pessoas estão com um semblante estranho. É isso que eu tenho observado, porque aonde eu sou observador. Aonde eu sou uma testemunha do Deus Criador na Terra. Então eu observo as coisas. Por isso que nesse vídeo eu digo, bem-aventurado aqueles que lutam contra os vícios. Luta contra as coisas deste mundo que escraviza as pessoas. Estão ouvindo? E bem-aventurado aqueles que lutam contra o pecado deste mundo. Porque o pecado, ó, o celular tocou aqui. O celular escraviza as pessoas. O pecado escraviza as pessoas de uma maneira que não deixa as pessoas voltarem atrás. Voltarem atrás para o Deus Criador. Estão ouvindo? O Papa, essa semana, está em todos os jornais, em todos os lugares. O Papa pede perdão pelos seus crimes no tempo dos escravos. Eu sempre tenho anunciado aqui, sempre tenho pregado aqui, que a Igreja Católica tinha como salvar os nossos irmãos negros da escravidão e não salvaram. Eles foram beneficiados. Estão ouvindo? Eu creio que o único mensageiro da terra que tem esta mensagem, que vocês podem conferir nos vídeos antigos, a Igreja da Santa Inquisição tem culpa do tempo da escravidão. Porque foi bem na Santa Inquisição, uma época que a Igreja dominava o mundo. Dominava o mundo. Eles tinham condição de salvar os nossos irmãos negros. E não salvaram. Fizeram ao contrário. Foram beneficiados com trabalhos escravos. Então o Papa pede perdão, mas pede perdão e não volta atrás. Pede perdão e não tem condição de voltar para Deus. O que Deus falou lá para a igreja de Efésios? Apocalipse 4, Apocalipse 2, versículo 4 e 5 ali. Tenho algo contra ti. Lembra aonde vocês caíram e volte ao primeiro amor de vocês.
É difícil. É difícil. Vaidade, arrogância, bens materiais. O Senhor Yehoshua disse: aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Olha a situação desses homens da terra. Eles até pedem perdão, mas não têm condição de voltar atrás, de voltar para Deus. Porque ali está o seu coração, nos tesouros do mundo, e não no mandamento. O que é o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, o que vai fazer? Vai procurar o nome de Deus. Vai procurar mudar a sua vida. Estão ouvindo? Não vai tratar as pessoas da terra com indiferença. Estão ouvindo? Não vai julgar as pessoas da terra. Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas tem que saber que Ele é o nosso juiz. É Ele que nos julga. É Ele que nos perdoa. E é Ele que, Ele, se quiser, não nos perdoa. Porque Ele é o dono de todas as coisas. Estão ouvindo? O apóstolo Paulo, em uma das suas mensagens, eu não vou ler aqui para o vídeo não ficar aqui muito grande, mas eu cito o versículo e você vai na sua Bíblia, você vai ler. E quando você lê a palavra de Deus, você cresce na graça, você cresce no conhecimento. 1 Timóteo 1, versículo 15, fala que Yehoshua HaMashiach se manifestou para salvar os pecadores da terra. Depois a parte B do versículo, dos quais eu sou o pior. Estão ouvindo? Tem muita gente se exaltada aí. Muita gente que teve o chamado de Deus que na sua vida, invoca o nome, mas ainda estão um pouco exaltados ainda. Estão ouvindo? Porque nós não temos o direito de desprezar as pessoas. Estão ouvindo? O que o apóstolo Paulo quis dizer aí? Dos pecadores, eu sou o pior. Ele poderia falar, dos pecadores, eu era o pior. Estão ouvindo? Será que a igreja da Santa Inquisição que mudou esse versículo? Comente aí, faça o comentário. Leia lá, 1 Timóteo 1, versículo 15. O Senhor Yehoshua HaMashiach se manifestou para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. E quem hoje é igual ao apóstolo Paulo? Os exaltados de hoje é igual ao apóstolo Paulo? Estão ouvindo? Olha onde nós estamos. Olha o lugar que nós estamos. Estão ouvindo? Bem-aventurados aqueles que se aproximam de Deus. Deus tem promessa para aquele homem, aquela mulher que se aproxima dele. E qual que é a promessa? Aproxima de Deus e ele aproximará de vós. E depois ele fala aquela palavra maravilhosa. Aprendam de mim que sou manso, sou humilde. Vocês querem aprender de Deus? Aproxime dele. Então, medite bem nesta mensagem, o apóstolo Paulo, falando dos pecadores da terra, eu sou o pior. Olha o lugar que nós estamos. Olha o lugar que nós estamos. O irmão Nilson pede, façam oração. Entendeu? Você que tem o chamado, procure aperfeiçoar a adoração.
a aperfeiçoar e agradar a Deus. Não fica naquilo não. Porque a palavra de Deus tem um versículo que fala: com a boca nós fazemos confissão para a nossa salvação. Então a nossa fé tem que ser confessada. Estão ouvindo? Com a boca se faz confissão para a salvação. Estão ouvindo? Se vocês não achar o versículo, cobra eu que depois passarei para vocês o versículo. Porque é com a nossa boca que se faz confissão. Você entendeu? Agora, se você confessa uma outra fé, que não é aquela que foi entregue ao santo, tome cuidado. Tome cuidado. Porque tudo Deus deixou escrito. E além de deixar escrito, Ele é o nosso ensinador que nos chama todo dia. Aprendam de mim, que sou manso e sou humilde. Tenho falado desse evangelho, desta palavra, e tenho surpreendido amigo meu de mais de 30 anos. Essa semana eu falei e ele concordou tudo comigo. Outro amigo que foi para a Bahia, o Deus estranho estava quase engolindo ele. Deus estranho, quase engolindo ele. Peguei os documentos, falei aqui, ó. Esse nome aqui é um imperador chinês. Entendeu? Esse Iau que eles pregam aí é um imperador chinês, não é o nosso Deus de Israel. E ele já estava quase deixando-se levar por um Deus estranho. Estão ouvindo? Então o pessoal que prega um Deus estranho estão pregando, estão anunciando, estão falando. Por que nós não podemos falar? Por que nós não podemos anunciar? Nós que temos o chamado de Deus, temos o nome de Deus. Vocês sabem o que é o nome de Deus? É a senha da salvação para os últimos dias. Acontecerá nos últimos dias que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é uma promessa para todos. Aproxime de Deus e conheça o teu nome. E seja liberto das igrejas gregas, romana, da Santa Inquisição, que escraviza o povo. Fique com esta palavra, cresça na graça e no conhecimento e aprendam. Aprenda de Deus nesses últimos dias. Ele quer ser o seu professor, ele quer ser o seu médico, ele quer ser o seu cirurgião, dentista, ele quer ser tudo na sua vida. Basta vocês deixar, basta vocês abrir o seu coração, como diz a palavra, eis que estou às portas e bato. Se alguém abrir o seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Fique com esta palavra, cresça nesse ensinamento de Deus, nesta palavra dos últimos dias, que chegou até a nossa vida para nos salvar do vício, do pecado, das igrejas gregas, romanas, da Santa Inquisição.